Capítulo 6º. Da instrução. Artigo 21. As atividades de instrução destinam-se a subsidiar a motivação dos atos decisórios e se realizam de ofício, por iniciativa da administração, sem prejuízo do direito do interessado de requerer e produzir prova. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução do processo registrará nos autos os elementos necessários para a tomada de decisão e elaborará relatório conclusivo, indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e, se não for competente para julgamento, proposta de decisão. Parágrafo 2º. Os atos de instrução serão realizados do modo menos oneroso para o interessado. Parágrafo 3º. Os atos de instrução realizados por meio eletrônico serão registrados nos autos. Artigo 22. São admitidos no processo administrativo os meios de prova permitidos em direito. Parágrafo 1º. É admitida a prova emprestada, produzida validamente em outro processo administrativo ou processo judicial, desde que seja garantido ao postulante ou ao notificado o exercício do direito ao contraditório sobre esta prova. Parágrafo 2º. Será recusada, em decisão fundamentada, a prova considerada impertinente, desnecessária, protelatória ou ilícita, a qual, neste caso, deverá ser desentranhada dos autos. Parágrafo 3º. A arguição de falsidade do documento será processada como incidente processual. Artigo 23. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução, mediante a juntada dos documentos que se encontram em seu poder. Artigo 24. Quando for necessária a prestação de informação ou apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, será expedida intimação para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo 1º. Não sendo atendida a intimação, o órgão competente, se entender relevante a matéria, e desde que possível, poderá suprir de ofício a omissão, não se eximindo do dever de decidir. Parágrafo 2º. Quando informação, prática de ato ou documentos solicitados ao interessado, for imprescindível a apreciação de pedido formulado, o não atendimento da solicitação implicará arquivamento fundamentado do processo. Artigo 25. Quando os elementos colhidos puderem conduzir ao agravamento da situação jurídica do postulante, será ele intimado para manifestação, no prazo de 10 dias. Artigo 26. Além das hipóteses previstas em legislação específica, quando o processo envolver matéria de repercussão geral ou interesse público relevante, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, antes da decisão final, promover consulta pública para manifestação de terceiros, cujo resultado integrará a instrução do processo. Parágrafo 1º. A consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que terceiros possam ter vista do processo na repartição, fixando-se prazo para oferecimento de manifestações escritas. Parágrafo 2º. A participação na consulta pública não confere ao terceiro a condição de interessado no processo, mas lhe garante o direito de obter da administração resposta fundamentada. Parágrafo 3º. A consulta pública poderá implicar a realização de audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Parágrafo 4º. Caberá à autoridade que presidir a audiência pública selecionar as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados, determinando a ordem dos trabalhos e fixando o tempo que cada um disporá para se manifestar. Parágrafo 5º. Os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos autos do processo. Artigo 27. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação no processo, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente constituídas.
Artigo 28. No exame de matéria que envolve diferentes interesses setoriais, o chefe do Executivo poderá convocar conferência de serviço, reunindo os órgãos e entidades competentes, a fim de emitir decisão célere. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a conferência será realizada em sessão única. Parágrafo 2º. Em casos de urgência, o chefe do Executivo poderá estabelecer prazo máximo para a providência ou decisão de cada órgão ou entidade, sob pena de responsabilização funcional das autoridades que se omitirem. Parágrafo 3º. Ultrapassado o prazo, caso a demora possa causar prejuízos graves ao interesse público, o chefe do Executivo poderá avocar a competência de órgão da administração direta. Parágrafo 4º. As providências ou decisões resultantes das sessões da conferência de serviço serão lavradas em ata. Artigo 29. O parecer emitido pelo órgão consultivo, quando exigido por disposição de ato normativo, integrará a instrução processual para subsidiar a decisão da autoridade competente. Parágrafo único. Inexistindo disposição específica determinando a manifestação do órgão consultivo, durante a instrução processual, a solicitação do seu pronunciamento deverá. Artigo 30. Quando, por disposição de ato normativo, houver necessidade de obtenção prévia de laudo técnico de órgão administrativo e este não cumprir o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução poderá solicitar laudo técnico de outro órgão oficial, dotado de qualificação e capacidade técnica. Artigo 31. É assegurada ao postulante a faculdade de apresentar manifestação final após o encerramento da instrução processual. Parágrafo único. Se, após a manifestação final, e antes de proferida a decisão, novos documentos forem juntados aos autos, o postulante deverá ser Artigo 32. A autoridade julgadora poderá, se entender necessário para a busca da verdade material, determinar a realização de diligências complementares.